A administração pública brasileira é eficiente? Uma das estudantes da turma aqui, a Joyce, respondeu muito inteligentemente que depende. Né? Certos setores da administração pública são bastante eficientes, outros não. E também um outro colega, o Eduardo, inteligentemente problematizou a necessidade de incrementação tecnológica na administração pública. Esse tema ele é importante e é necessário trabalhá-lo porque é um tema cercado de ideologia, no mau sentido da palavra. Né? Ideologia é uma palavra polissêmica, né, como muitas outras, mas em geral ela tem dois sentidos principais. Ideologia como conjunto de ideias, concepção de mundo, ideário, e ideologia como falsificação. E esse tema da eficiência da administração pública é um tema repleto de falsificações. E interessa a certos setores da sociedade taxar a administração pública de ineficiente para ter acesso aos bens e aos serviços que hoje são feitos pela administração pública de modo a lucrar com essas atividades. Por isso que essa é uma discussão que tem que ser feita com cuidado. De fato, a administração pública brasileira tem problemas, corrupção, patrimonialismo, burocracia excessiva, ineficiência, portanto, de certos setores, mas a administração pública brasileira também é muitíssimo eficiente. Né? A gente vive aqui, por exemplo, uma universidade pública, gratuita, de qualidade, com problemas também. A Unifal tem um monte de problema, mas eu garanto a todos e a todas vocês que vocês estão muito melhor aqui do que na imensa maioria das universidades particulares do nosso país. A qualidade do ensino, as possibilidades que a universidade pública abre e, portanto, a eficiência do ensino prestado aqui são superiores ao que se presta nas universidades privadas. Eu já trabalhei em universidade privada, sei como é. Né? Mas interessa a certos setores, com base em poucos dados e em muito interesse econômico, primordialmente, qualificar a administração pública brasileira como ineficiente e defender, por exemplo, a ampliação das concessões e do que se chama, em geral, de privatização. Mas quando a gente vai procurar estudos que existam sobre esse tema, nem sempre os resultados confirmam essas hipóteses e essas argumentações de ineficiência. Tem aí, por exemplo, um dado de um estudo grande feito em vários países, o dado referente ao Brasil, pensando a produtividade e não propriamente a eficiência. E são conceitos distintos. Produtividade é um conceito econométrico. Eficiência é um conceito político-jurídico, ético-político. Quando a gente fala de eficiência da administração pública, a gente não deve pensar a eficiência como produtividade, como lucratividade, porque o fim da administração pública não é o lucro, o fim é efetivar direitos. Né? Mas mesmo a discussão de produtividade, que é uma discussão econométrica, mostra aí, como está nesse gráfico, pensando o valor adicionado por número de pessoas ocupadas, é o conceito que esse trabalho toma de produtividade, como os serviços de governo estão bem colocados em termos de produtividade média,
ainda que empreguem uma porcentagem não tão grande do total de empregados do Brasil. Esse é só um dado, tem muitos outros, mas é importante fazer essa discussão para eliminar as falsificações que estão presentes no debate e encarar os problemas que de fato existem de corrupção, de patrimonialismo, de burocracia excessiva, mas encará-los como eles têm que ser encarados, sem falsidade, sem atender aos interesses espúrios das grandes empresas, dos agentes privados que estão de olho, né, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, na Petrobras, etc, etc, etc. Na Unifal, né? Além dessa discussão introdutória ao tema da administração pública, a Constituição Federal de 88, ela regulamenta, naqueles artigos que eu fiz referência, uma série de assuntos importantes e úteis para a gente compreender o que é a administração pública num sentido jurídico, né, num sentido relativo à regulamentação jurídica. E aí assuntos como licitações, agentes públicos, direitos dos servidores públicos, responsabilidade civil da administração pública, entre outros, estão trabalhados nesse capítulo da Constituição que versa sobre administração pública. E eu vou tecer breves comentários sobre cada um desses temas. Licitações. O que são licitações? Diferentemente do agente privado, né, eu já dei o meu exemplo, eu vendo o meu carro para quem eu quero e eu comprei o meu carro de quem eu quis. A administração pública não. Ela adquire serviços, ela contrata obras e ela também vende os seus bens em conformidade com um procedimento prévio de seleção por meio da qual a administração busca a melhor alternativa, atendendo a critérios previamente estabelecidos e permitindo, em regra, ampla participação e ampla competição entre os interessados naquele tema. Então, esse é um conceito de licitações que está aí na projeção. Procedimento prévio de seleção. Esse tema é regulamentado na Lei 8.666 de 1993. E essa determinação jurídica de um dever de licitar, ela visa atender a alguns princípios jurídicos e concretizar alguns princípios jurídicos que eu fiz referência aqui na primeira etapa dessa aula. Entre eles, a impessoalidade e a indisponibilidade do interesse público. O agente público não compra de quem ele quer, não atende a interesses pessoais. Ele compra segundo um procedimento prévio, rigoroso, isonômico. E, desse modo, em tese, ele aumenta a eficiência da ação pública. O que deve ser submetido necessariamente às licitações? Em regra, a contratação de obras e serviços, a realização de compras e de alienações. Também a concessão de um serviço público a particular deve ser feita mediante licitação, em regra. A Lei 8.666 de 93 estabelece exceções ao dever de licitar. Casos em que a administração pública
não deve licitar ou ela pode optar por não licitar. São os casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Além disso, toda a discussão e a regulamentação jurídica sobre licitação inclui o detalhamento das modalidades, dos tipos e dos procedimentos licitatórios existentes no Brasil, o que é feito lá no curso de Direito Administrativo, no 7º período. Há uma distinção conceitual feita por autores que escrevem obras de direito administrativo, entre eles o autor chamado Eli Lopes Meireles, criando tipologias de agentes públicos. A expressão funcionário público, ela não existe na Constituição Federal de 88. E na legislação brasileira, há apenas menções a essa expressão no Código Penal, uma lei da década de 40, do século passado. Então, a expressão funcionário público, de uso comum, não é uma expressão propriamente técnico-jurídica. A expressão mais abrangente para se referir às pessoas que atuam no exercício de função estatal é a expressão agentes públicos. E há dois grandes tipos de agentes públicos. Os chamados agentes políticos, que exercem parcela da soberania estatal, como deputados, parlamentares, prefeito, chefes de poder, né, juízes, etc., e os chamados agentes administrativos, que são aqueles que exercem uma atividade técnico-profissional remunerada e sujeita a uma hierarquia funcional. Os agentes administrativos se distinguem, se dividem em servidores públicos, empregados públicos e agentes temporários. Os servidores públicos, eles são sujeitos a um regime jurídico chamado de estatutário, regido por leis específicas. Já os empregados públicos são seletistas, são regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E os agentes administrativos temporários são aqueles, em regra, estatutários, contratados por uma finalidade específica nos casos de urgência. Os servidores públicos estatutários são de dois tipos: os ocupantes de cargo de provimento efetivo, que são aqueles aprovados em concurso público, e os ocupantes de cargos de provimento em comissão, que são aqueles que ocupam a chamada cargo de confiança, né? Igual se diz na linguagem comum, são cargos em que o ocupante é livremente admitido e livremente desvinculado do serviço público. Para os ocupantes de cargo de provimento efetivo, o ingresso se dá mediante concurso público, né, de provas ou de provas e títulos. Isso está previsto lá no artigo 37, inciso 2º da Constituição. E como muitos de vocês, ou alguns de vocês, possivelmente se interessem por esse tema, né, que está regulamentado da Constituição e que é delimitado com mais profundidade no texto que está lá no Moodle para vocês lerem, acho que é interessante vocês saberem que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital têm direito público subjetivo à nomeação. A nomeação deve se dar no prazo do edital, mas é obrigatório que a nomeação ocorra
caso a aprovação tenha se dado dentro do número de vagas previstas no edital. Além disso, a Constituição também prevê sobre esse tema que pessoas com deficiência têm direito a uma porcentagem de cargos e empregos reservados por lei. O servidor público tem um importante direito previsto no artigo 41 da Constituição, que é o direito à estabilidade. Esse é um tema também comumente discutido e cercado de falsificações e de problemas, por outro lado. A estabilidade quer dizer que, decorrido um prazo de exercício de serviço público, que é o prazo de 3 anos, e aprovado ou aprovada pelas instâncias superiores que supervisionam o exercício daquela atividade pública, o servidor ou servidora público só vão poder ser demitidos como consequência de um processo administrativo que tenha a demissão como resultado, né, que sentencie, vamos dizer assim, entre aspas, aquele servidor à demissão pela prática de um ilícito administrativo. Estabilidade quer dizer isso. Estabilidade não quer dizer fazer o que bem entende, não trabalhar ou coisas do gênero. Estabilidade quer dizer que, passado 3 anos de serviço público e aprovado pelos supervisores hierárquicos como um bom servidor público ou como uma boa servidora pública, aquela pessoa só vai poder ser demitida caso pratique um ilícito administrativo. Isso é importante no serviço público porque ajuda a concretizar a impessoalidade, ajuda a desvincular, né, as pessoas entre si no exercício das suas atribuições públicas. A pessoa passa a poder, por exemplo, não cumprir ordem ilegal, porque o superior hierárquico dela não pode mandar embora por qualquer razão, por não gostar de fulano ou ciclano. Então, a estabilidade é uma proteção ao servidor e à servidora públicos em benefício do serviço público. Entretanto, tem muito servidor e muita servidora pública que, de fato, trabalha de modo ineficiente. E muito supervisor e supervisora negligentes com o seu trabalho de supervisão e de supervisora. E isso é um dos fatores que contribui para alguns problemas que o serviço público tem e que municiam esses agentes interessados na desqualificação do serviço público em taxar, né, o servidor ou a servidora de ineficiente, o que não é verdade, o que não é correto do ponto de vista da globalidade dos agentes exercentes de atividade pública. A Constituição também prevê algumas regras sobre remuneração e algumas proibições aos servidores públicos, dentre elas a proibição de acumulação de cargos. Os servidores também possuem direito à associação sindical e direito à greve, previstos na Constituição. Aos militares, entretanto, é vedada sindicalização e greve por disposição expressa da Constituição de 88. Por fim, um último tema que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês nessa aula é o tema da responsabilidade civil da administração pública. Quando a gente está falando de responsabilidade civil, a gente está falando do dever de indenizar pela prática de um ato ilícito ou de um ato com consequências danosas. Responsabilidade civil é esse dever
de indenização. A responsabilidade civil da administração pública, por determinação constitucional, ela é considerada objetiva, ou seja, independente de culpa ou dolo do agente causador do ato, causador do dano. Basta que haja dano e basta que haja nexo de causalidade entre um ato de agente público e o dano causado. Independente da vontade do agente de prejudicar, ou, que é o dolo, ou da negligência, imperícia ou imprudência do agente, que é a culpa. Havendo dano e havendo nexo de causalidade comprovado entre a ação e o dano, surge a possibilidade de responsabilidade civil. Então, por exemplo, caso eu, como professor, denigra, xingue, ameace, lesione, agrida um estudante, além das consequências penais do meu ato, o estudante pode ajuizar uma ação contra a Unifal, buscando a responsabilidade civil da Unifal por danos materiais e por danos morais, eventualmente. E aí basta comprovar a ocorrência do dano, sei lá, eu dou um soco no Pedro. Basta lá, o Pedro faz a lesão, comprova o dano e comprova o nexo de causalidade. A Cláudia testemunha que me viu dando soco no Pedro. O Pedro ajuiza uma ação contra a Unifal, buscando responsabilizar civilmente a Unifal e receber uma indenização, além de, por meio de boletim de ocorrência e processamento penal, me responsabilizar criminalmente. Então, a seara da responsabilização civil, ela difere da seara da responsabilização penal. Tranquilo? Há alguns excludentes que atenuam ou afastam a responsabilidade, tipo culpa exclusiva da vítima, força maior e caso fortuito, e há também, para o caso da pessoa jurídica responsabilizada, o direito de regresso contra o agente público causador do dano. Então, nesse exemplo que eu falei, eu dei um soco no Pedro, agredi fisicamente o Pedro processa a Unifal, ganha a ação, recebe lá uma bolada, 50, 100 mil reais, e a Unifal me processa, depois disso, em sede de regresso, porque o ato foi meu. E a Unifal, depois de pagar o Pedro, me processa. Essa responsabilidade civil da administração pública, ela vale para as pessoas jurídicas de direito público e também para as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público. Então, concessionárias de serviço público, mesmo sendo entidades privadas, também se submetem a esse regime jurídico de responsabilidade objetiva. Tranquilo, pessoal? Eu vou encerrar, então, a gravação e fico à disposição de vocês para dúvidas e perguntas.